E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos, tá? Voltamos com o nosso movimento circular. Vamos continuar o nosso movimento circular, não é primeiro ano? Bom, eu sou o professor Jefferson, tá certo? E nós vamos dar continuidade naquele nosso raciocínio sobre o movimento de um corpo, tá? Com uma velocidade constante em uma trajetória circular, tá? Bom, vamos só relembrar? Vamos voltar aqui para o quadro para que a gente possa relembrar aquelas fórmulas da nossa primeira aula, tá? Que eu dei introdução a esse nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, nossa aula 15/16, ela é uma aula um pouco extensa, tá bom? Ainda tem uma terceira parte, tá? Que eu ainda vou mostrar para vocês mais algumas características dos movimentos circulares, tá bom? Bom, o movimento circular, ou melhor, uma trajetória circular, ela já é uma trajetória onde o corpo ele fica dando voltas em torno de um centro, gerando um ângulo máximo de 360 graus. Lógico, você não vai chamar de 360 graus, você vai dizer que é um ângulo 2π, tá bom? Essa trajetória circular é com uma velocidade constante. Então, como essa velocidade é constante, o que acontece? Você pode observar que o corpo ele dá um giro, tá? No mesmo intervalo de tempo. Só que esse intervalo de tempo você não chama mais de intervalo, você chama de período. É o período do movimento, tá bom? É representado pela letra T maiúscula, é o nosso período do movimento circular, tá bom? É o tempo que esse corpo leva para dar uma volta completa, tá bom? Bom, como vai existir um deslocamento em um determinado tempo, nós vamos ter velocidades. Só que nós temos duas velocidades, quem são elas? A velocidade externa, que é a de fora. Essa velocidade externa, esse corpo ele percorre um espaço, uma distância. E a interna, essa interna é o ângulo. Nós temos aqui uma variação de ângulo. Ou melhor, nós temos a velocidade escalar, que é a de fora, e a velocidade angular, que é a de dentro. Ok? Professor, qual é a relação básica dessas duas velocidades? Bom, a velocidade angular, representada pela letrinha ômega aqui, olha, é a variação do ângulo pela variação do tempo, tá bom? Esse ΔT aqui, na verdade, é o nosso período, né? Esse variação do ângulo é o nosso 2π, que é o 360 graus, tá bom? Professor, e a velocidade escalar? A velocidade escalar é a velocidade de fora, é a externa, é a que percorre um espaço, tá bom? Tanto que essa velocidade aqui ela é calculada em radianos por segundo. Lembra-se de radianos? Nós não vamos trabalhar com graus, tá? O interessante não é trabalhar com ângulos em graus, em ângulos com radianos. Ou melhor, ângulos em radianos. Tem uma determinada diferença que nós vamos trabalhar no nosso próximo quadro, tá bom? E a variação aqui do espaço pela variação do tempo, que é a velocidade escalar, que é calculada em metros por segundo, que é a unidade padrão, tá bom? Então, essas duas velocidades têm essas fórmulas básicas, só que nós temos as fórmulas padrões. Professor, quem são as fórmulas padrões? Me acompanhe. Elas estão aqui, olha. Professor, são todas essas fórmulas? Todas elas, tá? Ainda nós temos essa última fórmula que é a relação, tá bom? Todas elas são baseadas na velocidade escalar e na velocidade angular desse movimento, ok? Ó, tá aqui, ó. A velocidade angular nós temos essas duas para angular. Então, essas duas velocidades aqui, ó, são as velocidades angulares. Professor, qual é a diferença dessas duas velocidades, dessas duas fórmulas? Simples. Aqui, olha, é a variação do 2π pelo período. Esse T aqui, o T maiúsculo, na verdade, ele representa o tempo de uma volta completa, só uma voltinha, tá bom? Então, esse período aqui é só o tempo da volta. Se eu der 2 voltas, eu tenho 2 períodos, tá? Se eu der 3 voltas, eu tenho 3 períodos. Então, esse tempo aqui na fórmula é o tempo só de uma volta, não se esqueçam, tá bom? Aqui a velocidade angular fica 2π multiplicado pela frequência. Então, aqui é dividida pelo período. Aqui a velocidade angular é multiplicada pela frequência. Então, aqui ela é dividida, aqui ela é multiplicada. Tá bom? Tem essa diferença. O período e a frequência são inversamente proporcionais. Tá? Bom,
E nós temos as duas velocidades escalares. Nós temos as duas fórmulas aqui. Ou melhor, essa aqui são as duas velocidades escalares, tá? Só que essa aqui fica 2πr. Quem é o r, professor? É o raio do nosso trajeto. É o raio da nossa circunferência, tá bom? Fica 2π vezes r dividido pelo período, tá? O período, novamente, é o tempo de uma volta, uma única volta, tá? E fica 2π vezes o raio multiplicado pela frequência. Olha aqui a frequência novamente. Aqui nós temos o período, ele divide o 2πr. Aqui a frequência multiplica. Por quê, professor? Porque período e frequência são inversamente proporcionais, tá? Bom, aqui nós temos a fórmula, a relação entre o período e a frequência, tá bom? Ou melhor, você tem a relação dos dois. O período fica 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período, tá? Eles são inversamente proporcionais, tá bom? Professor, tem mais alguma outra fórmula que relacione eles? Tem. Nós temos essa fórmula aqui que relaciona a velocidade escalar e a angular. De acordo com ela, a velocidade escalar é igual à velocidade angular multiplicado por quem? Pelo raio da nossa trajetória, tá? Bom, então nós temos a relação. Essa aqui é a fórmula geral que relaciona elas duas, tá bom? A única diferença entre elas aqui é o raio, tá certo? Unidades importantes. Unidades importantes, lembrem-se, no nosso próximo quadro eu vou continuar falando de unidades. Eu vou começar agora e vou continuar, tá? Porque se você não se basear nas unidades, você acaba cometendo algum erro nos cálculos. Por exemplo, a velocidade angular, ela é a variação do ângulo, prestem atenção, ela é a variação do ângulo pela variação do tempo, ok? Aí o cara pensa, poxa, então é graus por segundo? Não. O nosso ângulo aqui não pode estar em graus, a unidade padrão é radianos. Professor, mas o que é radianos? Você aprendeu a trabalhar com isso lá no seu 7º ano, tá? Você aprendeu a transformar graus em radianos, lembram-se? Professor, como é que eu faço isso? Tem uma fórmula? Tem um jeitinho bacana. Bom, eu não posso trabalhar com o ângulo em graus. Geralmente a questão te dá o ângulo em graus, tá? Então você é obrigado a passar para radianos, tá bom? Bom, então fica x radianos é igual a x graus, ou melhor, você multiplica o ângulo em graus por π e divide por 180. Aí você encontra a sua resposta em radianos, ou π radianos, tá bom? Bom, essa aqui é a unidade padrão, radianos por segundo. Você não pode colocar graus por segundo, porque não é uma unidade padrão. Como não é uma unidade padrão, essas fórmulas não aceitam, tá? Os elementos de graus, e sim para radianos, tá certo? Aí no próximo quadro o tio volta já continuando com essa questão de unidades e colocando um exemplo para vocês, tá certo? Um forte abraço e até mais. E aí, pessoal, voltamos, né? Só que agora eu vou finalizar a nossa questão aqui de unidades importantes, tá bom? E vamos também resolver duas questões, tá certo? Nosso caderno de exercícios, para nós tomarmos como exemplo. Como é que resolve essa questão, professor? Como é que eu vou aplicar essas fórmulas em alguma coisa? É muito simples, tá? Você vai saber como fazer isso, ok? Vamos lá? Bom, nesse caso aqui, me voltando para cá, a frequência, tá bom? Eu quero saber essa questão da frequência. Algumas questões, elas trabalham essa questão do Hertz, que é a unidade padrão para a frequência de um movimento. No caso, Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo, tá bom? É a mesma coisa. Então, por exemplo, algumas questões trabalham com RPM. Eu vou citar isso para vocês daqui a pouco em uma questão. Ou melhor, a questão te dá os dados em RPM, só que a fórmula não aceita. Ela tem que trabalhar no elemento padrão, que é em RPS. Lógico, nosso RPS é a mesma coisa que Hertz, tá? Bom, professor, o que eu faço? Ou você multiplica ou você divide por 60. Nesse caso aqui, se você vai passar de RPM para
RPS, que no caso é o nosso Hertz, tá bom? RPS é o nosso Hertz, você vai dividir por 60, tá bom? Ou melhor, quem dá 60 voltas, tá bom? Quem dá 60 voltas por minuto, viu? Dá uma volta por segundo, tá bom? Por exemplo, se eu dou 60 giros por minuto, tá? Se um motor ele cicla 60 voltas por minuto, o que acontece? Ele consegue ciclar uma volta por segundo. Ele está dando uma volta ali a cada segundo. Quando você completa os 60 segundos, ele deu 60 voltas, ou melhor, em 1 minuto. Tá certo? Então você divide de RPM para RPS, que é Hertz, você divide por 60. Se você vai passar de RPS para RPM, que pode acontecer isso, você multiplica por 60. Tá bom? Muito cuidado com essas unidades. Elas são muito importantes quando você for resolver um cálculo. Tá bom? Vamos passar aqui para o nosso caderno de exercícios. Eu estou com ele aqui. Você vai pegar ele lá na página 30, no nosso capítulo 5, que fala sobre movimento circular. Ok? Esse movimento circular, nós temos duas questões que eu achei bem interessantes, básicas, mas interessantes. Tá bom? Vamos pegar seu caderno de exercício, vamos lá. Vamos fazer uma leitura da questão, tá bom? Pegando aqui o meu, tá? A questão fala o seguinte, começando com a nossa segunda questão da página 30, tá? Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio 5 metros, tá bom? Ele vai ficar circulando, né, num trajeto de 5 metros de raio. Não é que tenha 5 metros de comprimento, mas sim de raio, tá bom? Aí fala o seguinte, com velocidade de translação de 150 metros por minuto. Ele percorre 150 metros a cada minuto. Pergunta, qual é a velocidade angular desse ciclista? Em radianos por minuto. Ele quer em radianos por minuto, tá bom? Aqui já está em metros por minuto, ele quer em radianos por minuto. Bom, como a unidade é padronizada para minutos, e aqui está todo mundo em metros, você não precisa mexer nessa unidade, tá certo? Bom, o que você vai fazer? Você simplesmente vai aplicar aquela relação. Olha como é simples. Aí fica, você não precisa trabalhar com nenhuma fórmula gigantesca, é só isso aqui, olha. Velocidade escalar é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Lembram-se dela? Ela é a relação entre a velocidade escalar e a nossa velocidade angular, tá bom? Então fica como? Fica 150 é igual a velocidade angular multiplicado por 5, que no caso é o nosso raio, tá certo? Então, quem seria essa velocidade angular? Nossa velocidade angular aqui vai ficar quanto? 150 dividido por 5. Então, nossa velocidade angular vai dar 30 radianos por minuto, não é? Olha como é simples. Então, a velocidade angular desse ciclista nessa trajetória circular é 30 radianos a cada minuto. Verifique no seu caderno de exercício. Existe alternativa? Dê uma olhadinha. Eu estou olhando aqui, a minha alternativa correta é a letra D. D de dado. Bom, nossa letra D, tá certo? Bom, saindo aqui da nossa segunda questão, vamos para a nossa quinta questão, tá certo? Nossa quinta questão, ela já trata de um elemento um pouquinho mais complicado, não é lá essas coisas, tá? Já é um elemento, continua sendo um elemento básico, só que ele leva você para uma transformação, tá bom? Bom, ela fala o seguinte, na temporada automobilística de Fórmula 1, do ano passado, os motores dos carros de corrida atingiram uma frequência de 18.000 rotações por minuto, RPM. Olha que interessante! Temos uma relação, né? A transformar. Aí a questão fala assim, ó. Em radianos por segundo, qual é o valor dessa velocidade angular? Bom, essa nossa questão aqui, ela nos pede novamente a velocidade angular. Só que agora ela quer em radianos por segundo, que na verdade é a unidade padrão dessa questão. Tá bom? Vamos resolver? Bom,
eu não posso colocar essa frequência em RPM. Ela não é padrão. Eu tenho que passar para o quê? Para RPS, que é a mesma coisa que Hertz. Professor, o que eu faço? Divida por 60, tá bom? Então, essa nossa frequência aqui, ela fica 18.000 dividido por 60, tá bom? Você corta os zeros, fica 1.800 dividido por 3, isso aqui vai dar 300 Hz, que na verdade são 300 rotações por segundo, tá bom? Bom, achamos aqui a nossa frequência, ele quer a velocidade angular. Professor, qual é a fórmula que eu uso, cara? Tem um monte, tem 2 ou 3. Você vai utilizar a fórmula que contém frequência. Qual é a que você viu no quadro anterior? Fica velocidade angular é igual a 2π multiplicado pela frequência. Lembram-se dela? É a nossa velocidade que nós temos a multiplicação pela frequência. Nós temos a fórmula que a gente divide pelo período, o 2π, e aqui nós multiplicamos pela frequência, o mesmo 2π, tá bom? Então, na verdade, vai dar o quê? Vai dar 2π multiplicado por 300, tá bom? Então, nossa velocidade angular vai dar 600π radianos a cada segundo. Olha que interessante. Muito simples, não é? Não tem essas complicações, tá bom? Tem alternativa aí? Dê uma olhadinha. Nossa quinta questão, ela é a nossa letra B. B de bola, tá? Olhando aqui no meu caderno de exercícios, alternativa, letra B, tá bom? Pessoal, então nós fizemos um breve resumo, tá? Trabalhamos as unidades e as relações, tá bom? Nosso principal foco foi essa relação aqui entre a velocidade escalar e a nossa velocidade angular, relembrando também das nossas unidades. E na próxima aula eu volto com vocês já trabalhando a aceleração, tá bom? A aceleração circular. E também volto com vocês trabalhando o acoplamento de polias, tá bom? Ou melhor, quando dois corpos em movimento circular, eles se acoplam, tá? De várias maneiras. Por correia, eles vão se movimentar encostando no outro, tá? Por coroa dentada, tá bom? Ou melhor, pelas engrenagens. Uma engrenagem, como ela movimenta a outra. Será que elas têm a mesma velocidade quando uma engrenagem menor movimenta uma maior e vice-versa? Ou melhor, na nossa parte 3 eu vou encerrar com vocês nosso movimento circular, tá bom? Resolvendo também mais algumas questões, viu? Para que a gente possa passar para o nosso movimento variado também em uma trajetória circular, tá certo? Um forte abraço e até mais!